Olá, bom dia pessoal do sexto ano. Aqui é o Breno, professor de História. Hoje eu vou estar comentando um pouco aí sobre a atividade que a Secretaria de Educação passou para vocês. Acho que quase todo mundo já deve ter feito, mas vamos conversar um pouco. Acho que é um tema interessante, a peste negra. Quem ainda não fez pode estar fazendo agora depois dessa explicação. Quem já fez pode estar corrigindo também. Eu acho que vai ser muito produtivo, porque esse é um tema muito importante para a história da nossa espécie humana, uma vez que foi a doença mais devastadora, a doença que mais matou em toda a nossa história. Deixa eu apertar aqui para ficar a apresentação de slide. Então essa foi a peste negra. A peste, para vocês terem uma noção, ela matou 75 milhões de pessoas, principalmente nos continentes da Ásia, que é esse que está em verde aí, alguns países que estão na Ásia, a China, o Japão, né, uma parte da Rússia, a Mongólia, e da Europa, que é essa parte azul do mapa aí, ó. Os países ficam na Europa é Portugal, Espanha, Itália. Na época, a peste ela atacou principalmente esses países e matou essa quantidade gigantesca de mais de 75 milhões de pessoas, que na época era 1 para cada 3. Ou seja, matou 1/3 de cada 3 pessoas, uma morreu nessa época. E que época foi essa? Isso foi entre o ano de 1330 e 1350, há 650 anos atrás, que essa peste assolou o mundo. E como que ela chegou até lá? Como a gente pode ver aqui, ela chegou até a Europa pela Rota da Seda. O que o texto quer mostrar então? Que nessa época já havia um comércio muito grande no mundo, né, que conectava os países. Essa Rota da Seda, ela era um caminho. Deixa eu abrir o mapa aqui para vocês. Ela era um caminho que ligava a China, que fica nessa parte aqui que eu estou com o mouse, né, até a Itália. E ela passava aqui pela China, pela Índia, por onde é o Paquistão, que o Irã. Chegava aqui no Mar Mediterrâneo, pegava um barco e vinha trazer até as cidades tipo Florença, Gênova, Veneza, na Itália, que na época vendiam muitos produtos da Ásia. E como na China a doença já estava matando muita gente, através dessa rota, que chamava Rota da Seda, porque o principal produto que passava por ela era seda, a doença se espalhou por toda essa parte do mundo. Toda essa parte do mundo, por causa do caminho que vendia muitos produtos e principalmente a seda. Qual que é o paralelo, ou seja, qual que é a comparação que é feita com os dias de hoje? Ele vai falar aqui que é com a globalização. Hoje a gente tem aviões que transportam pessoas muito mais rápidos que nessa época, mas transportam a doença muito mais rápido que nessa época também. Por isso que hoje a gente tem uma doença que é o Covid-19 e ele se espalhou tão rápido, porque a gente está se espalhando tão rápido. Nessa época, para fazer o trajeto do caminho das Índias inteiro, demorava quase um ano, eram vários e vários meses. Por isso que a doença também acabou passando mais devagar. O período, para contextualizar vocês, como que era o ano de 1330 e 1350? Era o período medieval, dos castelos, dos cavaleiros, das princesas. Mas eu queria deixar claro que até uma oportunidade para eu falar para vocês que o período medieval é muito diferente disso que a gente tem em mente. Mudava muito da nossa imaginação da era medieval para o que era realmente. Por exemplo, os castelos não eram castelos bonitos, que nem esse que a gente vê nos filmes da Disney e tudo mais. Eles eram aglomerados de pedra, feito para aguentar muita guerra, muita pancada. Era um período muito violento, de muita guerra, muita carnificina. As mulheres, né, é uma coisa muito representada, que elas usavam belos vestidos,
Mas não era bem assim, as mulheres usavam as roupas que tinham e ficavam quase sempre trabalhando em casa ou no campo, uma coisa muito complexa. E os meninos, né, têm ideia de que os cavaleiros medievais, os templários, eram guerreiros que usavam essas armaduras gigantes e tudo mais, mas na verdade isso era muito raro. A maioria dos guerreiros, é que nem mostra aqui nessa imagem, eram armas de fazenda que eles pegavam, arcos feitos na própria casa e iam para a guerra com isso. Porque no geral, o que eu quero falar para vocês aqui? A Idade Média era uma época muito suja, por isso que facilitou tanto que a disseminação dessa doença. Ela era transmitida pela pulga do rato, né? E quando o lugar está muito sujo, surge muito rato. Pra vocês terem uma ideia, essa foto aqui, ó, é a foto de um banheiro da Idade Média. O pessoal sentava aqui e fazia lá que as suas necessidades, número 1, ou o número 2 em público, um olhando para o outro. Isso aí caía aí, gente, geralmente algum escravo que ia ter que pegar esses entulhos e poder levar embora. Era desse jeito. O lixo era jogado na rua, as cidades eram extremamente sujas. Isso facilitava demais a disseminação da doença. E a doença recebeu esse nome de peste negra porque ela começa pelos cantos do corpo, tanto do pé quanto das mãos, e vai necrosando, ou seja, vai matando aquela parte do corpo, vai morrendo e ela vai ficando escura. Essa foto aí é uma foto recente de uma pessoa que pegou a peste negra, hoje chamada de peste bubônica. Mudou um pouco o nome, né? Mas é a mesma doença que existia lá na Idade Média. Fazia isso com as pessoas e essa parte escura da mão da pessoa para de funcionar. Ela morre, fica desse jeito. Acontece muito de precisar amputar as partes que são contaminadas pela doença. E na época não tinha tratamento, ela ia atacando a pessoa até atingir o coração ou algum órgão vital e a pessoa morrer. Porque ela começa nas extremidades, ou seja, nos cantos das mãos e cantos do pé, mas vai subindo até chegar ao centro do corpo, que é aqui o tórax, né? Que é onde está o peito, está o coração, está o pulmão, o estômago, onde estão os órgãos principais que não podem ser atingidos, senão a pessoa morre. Esse é o contexto e como a peste negra funcionava, né? Dá para ver que era uma doença muito cruel. E aqui, na questão da aula 1, vai estar pedindo para vocês escolherem as palavras, né, chave que vocês acham mais importante para tentar resumir o texto. Depois vai pedir para vocês compararem como que era a disseminação da peste com a disseminação do Covid-19 pelo mundo, né, que é a doença que a gente está tendo hoje. Aí vocês me contam aqui o que vocês acham. E por último aqui, está mostrando a rota, né? Ou seja, os países que ela atingiu primeiro. Número 1, número 2, mostra como que foi mais lento. Você vê aqui 1330 até 1352. E por fim vai estar pedindo aqui. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só vocês falarem que a gente vai estar tentando tirar aí assim que possível. Tchau, pessoal. Até mais. Acho que eu li errado.